Que a graça e a paz do Senhor esteja reinando no seu coração, amém? Você que está aqui na igreja, você que está em casa, quero compartilhar com você que hoje eu estou muito mais feliz do que no último culto, vendo a família novamente se reunindo. O pastor Leonardo, que passou aí por poucas e boas, foi mais uma das vítimas aí do Covid, e ver ele recuperado, glorificando, exaltando o nome do Senhor, junto com a sua esposa, a pastora Lidiane, que também foi acometida dessa enfermidade, mas vê-los novamente aqui, isso muito me alegra. Eu creio que cada dia que vai passando, as pessoas vão sentindo mais confiança, cada dia que vai passando, a imunidade, de uma forma até natural, vai sendo maior, os números de casos vão caindo, para a honra e glória do Senhor. Lá em São Paulo, para quem não acompanha o noticiário, o hospital de campanha do Pacaembu já foi encerrado, já teve as suas atividades encerradas, não tem doente para colocar no hospital lá, então lá já se encerraram. Glória a Deus, queridos. Agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Neemias, capítulo 6, verso de número 15. Neemias, capítulo 6, versículo 15 e 16. Neemias, capítulo 6, 15, diz a palavra do Senhor para nós nessa noite. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elul, em 52 dias, e sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que haviam em redor de nós temeram, e abateram-se muito a seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera essa obra. Queridos, nós estamos falando aqui de Neemias, que recebeu de Deus uma estratégia, recebeu de Deus uma direção, recebeu de Deus uma grande missão de reconstrução dos muros, uma grande obra a ser feita para o nosso Deus, para o povo de Deus. E assim como Neemias, queridos, todos nós temos projetos nos nossos corações. Projetos diversos, projetos de um bom casamento. Qual é a mulher, o homem solteiro, que não sonha com um bom casamento? Quando eu falo um bom casamento, é um casamento regrado de tudo aquilo que um bom casamento traz. Estabilidade financeira, amor, uma mutualidade no amor, compreensão, filhos saudáveis, um casamento onde há o verdadeiro amor que pode unir esses laços, saúde. Nas nossas vidas, em outros aspectos também, todos nós temos projetos, de ter uma boa profissão. Aquele que ainda não tem uma profissão, que ainda vai entrar no mercado de trabalho, sonha com uma boa profissão. Os jovens que estão estudando, quantas pessoas aí estão encarando uma faculdade, horas e horas de estudo, nós também encaramos e também desejamos, um projeto pode ser um projeto particular, um projeto pessoal seu. Às vezes a pessoa está sonhando, eu tenho um projeto para após a minha aposentadoria, projeto de uma viagem, eu vou trabalhando para que isso possa ser uma realidade. Então todos nós temos projetos, todos nós ansiamos para que esses projetos aconteçam, nós sonhamos para que Deus faça isso acontecer. E Deus que criou o homem, Deus nos criou para sermos conquistadores. Deus não nos criou, queridos, não nos fez para sofrermos, para padecermos. Se nós formos lembrar lá no início de tudo, quando Deus fez todas as coisas, quando chegou na hora de fazer o homem, Ele falou: olha, agora vocês vão dominar sobre todas as coisas. A ordem de Deus foi: domine sobre os peixes do mar, domine sobre os habitantes da terra. Ou seja, Deus nos fez para conquistar. Deus nos fez para termos, mas muitos projetos que nós iniciamos, nós não conseguimos concluir.
Quantos de nós aqui, quantos de vocês que estão me assistindo na sua casa, iniciaram um projeto, mas por algum motivo parou no meio do caminho? Seja ele no aspecto profissional, né, educacional, estudantil, começou a fazer um curso, sonhou com algo lá na frente, mas por um motivo ou por outro parou. Quantos projetos de casamentos, né, já não foram interrompidos? Quantos projetos, né? E agora fica aí uma reflexão, você já começou algum projeto? Se esse estudo fosse para a célula, o que não vai ser, o quebra-gelo com certeza seria: você já iniciou um projeto e parou no meio? Quantas pessoas iniciam um projeto de emagrecimento no dia 1º de janeiro, né? As promessas sempre são as mesmas. Esse ano vai ser diferente, a minha alimentação, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou correr, esse ano... E vai passando, e chega no final do outro ano, você viu que o seu projeto foi por água abaixo. Mas Neemias, queridos, ele foi um homem que esteve diante de um grande projeto, reconstruir os muros de Jerusalém. Para muitos, esse projeto era impossível, porque o povo já havia saído do exílio babilônico e eles encontraram uma cidade totalmente vulnerável a qualquer ataque de inimigos, porque os muros, que aqui era aquilo que guardava, né, a cidade dos invasores, estava destruído, as portas queimadas com fogo, e então era um projeto, como que eu posso dizer, um projeto de maluco. Aos olhos do ser humano, aos olhos do homem, era algo impossível de acontecer. Mas Neemias recebeu esse projeto, e nós vemos aqui nesse texto que nós lemos, o final desse projeto, a conclusão com sucesso desse projeto, queridos. E hoje eu quero compartilhar com você como que nós podemos, utilizando esse exemplo de Neemias, esse grande homem de Deus, como que nós podemos fazer para podermos concluir os projetos, né, que nós iniciamos ou que ainda estão na nossa mente, que ainda estamos desenhando, estamos ainda preparando os primeiros passos, como continuar, como não parar no meio do caminho, como sair com esse projeto e chegar com êxito no final. Primeiro tópico aqui, nós vamos ler bastante textos do livro de Neemias. Se você vai conseguir passar tudo lá, então, eu vou dar sempre um tempinho, mas já vou iniciar a leitura, porque os nossos irmãos da mídia que são demais, viu? E agora a equipe está maior, né? Você também não está tão sobrecarregado, né, Vini? Porque passou um tempo aí que o Vini tinha que chegar mais cedo, ele preparava o computador, ele logava o celular, ele subia aqui, ele louvava, teve dia até que depois ele pregou também, né? Estava jogando de goleiro, de centroavante, de zagueiro, mas glória a Deus pela sua vida, né? Eu quero agradecer por esse empenho também, aproveitar essa oportunidade, né? Bom, queridos, então o primeiro, Neemias capítulo 1, versículo 3. Para que nós possamos alcançar os nossos projetos, nós precisamos, em primeiro lugar, queridos, não tem como eu falar em outras coisas, nós precisamos ser totalmente dependentes de Deus. Quando nós somos totalmente dependentes de Deus, nos projetos que Deus coloca no nosso coração, isso é bom também nós deixarmos aqui destacado, os nossos projetos vão dar certo quando a nossa vontade estiver combinando com a vontade de Deus, que é perfeita, boa e agradável. Então, quando a nossa vontade, os nossos projetos, e principalmente quando foram os projetos que Deus coloca nos nossos corações, eles vão dar certo quando nós formos totalmente dependentes de Deus. Neemias capítulo 1, versículo 3. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém, fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Queridos, as notícias eram desanimadoras. Chegaram para conversar com Neemias, chegaram alguns mensageiros, olha, quem sobrou vivo do cativeiro, quem foi libertado, quem foi liberado para voltar para Jerusalém,
estão abatidos, estão machucados, estão passando fome, estão totalmente vulneráveis, porque qualquer exército invade este lugar e toma posse desse lugar. As notícias, queridos, eram desanimadoras. E o que foi que Neemias fez diante dessas notícias desanimadoras? Porque às vezes nós recebemos notícias desanimadoras. Às vezes, algum mensageiro traz para nós algumas notícias que, queridos, eu não sou melhor do que ninguém, eu também sou um homem, como diz a palavra, pobre, cego e nu. Às vezes nós recebemos notícias, recebemos algumas que, olha, realmente vem com uma ducha de água fria. E muitas vezes nós desanimamos, muitas vezes nosso semblante cai. Mas quando Neemias recebeu essa notícia, o que ele fez? Capítulo 1, versículo 4, Neemias 1, 4. Tendo eu ouvido estas palavras, sentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias. Sentei, chorei, me lamentei. Então quer dizer uma coisa, queridos, isso é normal. Quando nós recebemos notícias tristes, notícias que nos desanimam, é normal nós chorarmos. Podemos chorar, nosso coração ficar apertado. Mas o grande diferencial de Neemias para muitas pessoas que podem estar aqui, podem estar me vendo, vem a continuação agora. E continuei a jejuar e a orar. Esse é o grande diferencial, queridos. Quando Neemias soube da situação do seu povo e da sua cidade, ele chorou, ele se lamentou, ele pranteou, mas muito mais do que isso, ele se aproximou de Deus, ele jejuou, ele orou, ele continuou firme por muitos dias, jejuando e orando, buscando mais a face de Deus, buscando de Deus qual era a saída para aquela situação, buscando de Deus o que ele poderia fazer para mudar aquela situação. Dependência de Deus, queridos. Nós precisamos ser dependentes de Deus para podermos sair de uma situação que traz tristeza, angústia para o nosso coração. Aí eu pergunto uma coisa para você: os seus projetos estão no altar de Deus? Os seus planos são os planos de Deus? Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz: eu é que sei que pensamento que tenho sobre vós são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim, uma esperança, para vos dar o fim que vocês desejam. Então me busquem, orem a mim, eu vos ouvirei. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Então Deus, Ele está falando para nós, precisamos buscar a face dEle. E a partir do momento que nós buscamos a face dEle, que nós nos colocamos em total dependência dEle, aí as coisas se revelam, aí as mensagens são mais claras, aí o acalanto ao nosso coração é muito mais eficiente, aí a alegria do Senhor, que é a nossa força, invade os nossos corações, e aí nós enfrentamos qualquer tipo de dificuldade. Dependência de Deus é a primeira lição que Neemias nos dá para podermos conquistar os nossos projetos. A segunda lição para conquistar os nossos projetos é estar disposto a se sacrificar. Neemias capítulo 2, versículo 1 ao 5. Neemias 2, do 1 ao 5. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei. Porém, eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estarei triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais,
assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, novamente. Então, antes de pedir algo para o rei, ele orou. Então orei aos Deus dos céus e disse ao rei: se é do teu agrado, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Queridos, Neemias era copeiro do rei, ele ocupava uma posição, podemos dizer, uma posição social de destaque. Ele tinha intimidade com o rei. Ah, pastor, mas ele estava lá como um escravo. Olha só o diálogo de um servo com o seu rei. Neemias, o que você tem? Neemias, você está triste. E essa tristeza aí é algo que está doendo na alma. Eu te conheço, Neemias. Você não é assim, você é uma pessoa que esbanja alegria. Neemias, como que eu posso te ajudar? Olha só, que intimidade que o rei tinha com aquele servo. É porque ele era um homem de Deus, ele era um homem diferenciado, e ele teve o favor do rei. E aí ele ora, ele coloca diante de Deus qual era a situação, e eu acredito que nesse momento Deus revela esse lindo projeto no coração de Neemias. Porque ele ora e aí ele fala: eu peço, se eu tiver consideração perante o rei, eu peço que me deixe ir até Jerusalém para que eu possa reconstruir aqueles muros. Queridos, Neemias, ele abriu mão da tranquilidade. Neemias abriu mão da sua posição social. Neemias abriu mão da segurança que ele tinha no palácio. Neemias abriu mão do trabalho, do emprego que ele ganhava bem. Neemias abriu mão da paz que ele vivia para poder colocar o plano de Deus em prática. Queridos, dá trabalho. Queridos, nós precisamos aprender a abrir mãos. Nós estamos aqui num Tadel, num treinamento avançado de líderes, então nós estamos falando para líderes de célula, falando para líderes, para anfitriões, falando para líderes em potencial que ainda vão ser líderes, vão ser levantados a líderes. Estamos falando para pastores, estamos falando para intercessores, estamos falando para os diáconos, para os futuros presbíteros. Nós estamos falando com a igreja de Cristo que entrega a sua vida para Jesus, levanta a sua mão e fala muitas vezes: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, mas não estão dispostos a abrir mão do sossego, da paz, da tranquilidade, dos seus gostos, das suas vontades. Ah, eu quero isso, mas eu não quero ensaiar. Eu quero ser um levita. Ah, bom, quer ser um levita? Ensaio de segunda, no dia do culto tem que chegar mais cedo. Ah, não, mas para mim não dá. Opa, peraí. Como que quer ser levita se não quer ensaiar? Ah, não, eu quero ser a pastor, eu quero ser a pastor. Porque pastor é legal. Pastor fica ali na frente e ele prega. Ah, então tem que estudar a palavra. Então tem que acordar de madrugada para orar, interceder pelas ovelhas. Porque pastor sem ovelhas não é pastor. Pastor é aquele que cuida de ovelhas. Você tem que cuidar das ovelhas, tem que orar pelas ovelhas. Olha, você tem que se dedicar à obra. Olha, você tem que se dedicar na palavra para que você possa dar um bom alimento para as ovelhas. Ah, não, mas eu não tenho tempo, eu tenho a minha vida. Não dá para mim acordar cedo, não dá para mim cuidar. Não, eu vou cuidar esse povo, essa ovelha cheia de carrapicho, eu não quero saber dessa pessoa não. Então não dá para ser pastor. E assim sucessivamente, que nós precisamos abrir mão às vezes do nosso conforto, às vezes até da nossa família, para poder permitir que os planos de Deus se realizem nas nossas vidas. Então nós precisamos entender, para que os nossos projetos, trazendo agora para uma realidade natural, então nós temos aqui Jade, que é formada, nós temos a Carla, que não está aqui, acabou cadê a Suelma? Acabou de ter aprovado dela o TCC, né? Glórias a Deus, né? Fresquinha com o TCC aprovado. Nem o cara que ia ser nomeado a ministro lá teve o TCC dele aprovado, foi mandado embora por causa disso, e a Carla teve o TCC dela aprovado, para a honra e glória do Senhor.
Mas será que foi tranquilo essa jornada? A Suelma acompanhou ali. Será que foi fácil, seu Lafayette? Quantas noites muitas pessoas estavam na baladinha, estavam nos barzinhos, e a Carla, a Jade e tantos outros estavam estudando na faculdade. Quantas vezes nós estávamos dormindo, assistindo filme? E a Ieda também, né? A Ieda também está estudando, né? Está fazendo faculdade, ou terminou já de pedagogia? Quantas vezes, queridos, é muito fácil nós olharmos depois e sairmos, não, foi fácil, foi tranquilo. Eu fico bobo, eu vou parar de postar fotos no meu trabalho. Porque todo mundo pensa que eu tiro o lazer. Vou parar de postar fotos. Esses dias aí chegou, aquele lá, acho que é de Campinas que ele mora. Qualquer dia aí eu vou aí para você me levar para passear nas lanchas. É uma viatura, aquilo lá é uma viatura. Eu vou para alguns lugares que são bonitos, mas lugares bonitos também acontecem tragédias, acontecem acidentes. Eu tenho que sair, todo mundo vê na hora que eu tô lá, né, postando uma foto. Mas ninguém vê na hora que eu saio, 6 horas da manhã, debaixo de uma cachoeira de água caindo para cima, num frio de cortar o beiço, porque quem anda de moto sabe que não tem capa que segure, que não tem blusa que corte o frio, e tem que ir e voltar. E eu passo 24 horas lá, são 24 horas de plantão. Às vezes carregando massa, carregando bloco, fazendo faxina. Tem que pagar um preço para isso. Ninguém não dá para filmar na hora que eu tô lá cansado, colocando a língua de fora e não querendo mais, o tênis do meu lado. Vamos, Riso, vamos. Não dá, essa hora não dá. Ô chefe, passei dos 50, chefe, não dá aqui, não dá, você tem que ser exemplo. Então todos nós queremos grandes coisas, né? Quem pensa pequeno são pessoas que têm pensamentos realmente pequenos, né? Nós temos que pensar grande, nós servimos um Deus grande, mas nós precisamos nos dedicar para isso. Nós precisamos aprender a abrir mão de certas situações para podermos conquistar. Em terceiro lugar, nós precisamos reconhecer a necessidade de ajuda externa. Precisamos reconhecer que sozinho nós não conseguimos nada. Eu não conseguiria ser pastor dessa igreja sozinho, queridos. Nós ficamos aí, para você ver como nós dependemos uns dos outros, né? Nós passamos aí uns dias. Teve um dia que não teve nem culto de oração, né, Lídio e Maria? Por quê? Porque não tinha quem viesse fazer a transmissão, não tinha quem viesse ajudar o Lídio e a Maria para poder fazer a transmissão, para poder ligar o som, para poder... Falei, não, faz o seguinte, então, deixa, hoje não precisa. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos nos ajudar, nos colocar à disposição, precisamos nos oferecer. Eu sempre costumo dizer, queridos, a seara, ela é grande, não porque eu estou achando, é porque a palavra do Senhor diz, mas os ceifeiros são poucos. Então nós precisamos aprender a nos oferecer, e quem está querendo um projeto precisa aprender a receber ajuda. Neemias capítulo 2, versículo 12. Neemias capítulo 2, versículo 12 está assim: Não contei a ninguém o que pensava fazer pela cidade, de acordo com o que Deus havia posto no meu coração. Eu me levantei no meio da noite e saí, junto com alguns dos meus companheiros. Só levei um animal, o jumento que eu montava. Era noite quando eu saí da cidade pelo portão do vale, no oeste, e fui para o sul, passando pela fonte do dragão até o portão do lixo. Conforme andava, eu ia examinando as muralhas da cidade que haviam sido derrubadas, e os portões que haviam sido destruídos pelo fogo.
Queridos, a Bíblia diz aqui que quando Neemias chegou em Jerusalém, ele não saiu declarando os planos de Deus, os planos que ele tinha de reconstrução daquele muro. Não, ele foi fazer uma inspeção. Primeiro ele saiu de noite para contemplar as condições do muro de Jerusalém. Ou seja, primeiro ele avaliou o tamanho do projeto. Primeiro ele foi ver o que me espera, o que eu estou próximo a encarar, quais as dificuldades que eu vou ter, o que é que eu vou enfrentar, o que eu vou precisar. Ele articulou primeiro as situações, queridos. E logo em seguida, ele convocou as pessoas para ajudá-lo em seu projeto. Neemias capítulo 2, versículo 18. Neemias 2:18. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então me disseram: levantemo-nos e edifiquemo-nos e esforçaram as suas mãos para o bem. Queridos, nós vemos aqui que ele primeiro avaliou a situação, ele viu os riscos, ele analisou as situações. Tem muita gente que sai contando os seus sonhos, contando os seus planos, contando os seus projetos para as pessoas, e muitas vezes tem muitas pessoas que já começam a torcer contra. Tem muita gente que não quer ver o seu sucesso, e infelizmente é uma realidade. Nós estamos cercados de invejosos que preferem que você caia ao invés de você se levantar. Então nós precisamos entender que nós precisamos de pessoas, mas de pessoas certas para os projetos de Deus. Ele conversa, ele convoca uma reunião e ele expõe tudo aquilo que Deus havia colocado no seu coração, da conversa que ele tinha tido com o rei e do sonho, do plano, do projeto que ele tinha de reconstrução dos muros. E aí as pessoas disseram para ele, assim como nós ouvimos muitos, né? Neemias, estamos juntos. Neemias, nós estamos juntos. Vou com você até... Nós ouvimos muito isso, né? Ouvimos muito isso na igreja. Você ouve isso na célula, você ouve isso no dia a dia, no seu trabalho, na sua vida secular, lá na escola. Mas você tem que saber que nem todos os que dizem estamos juntos realmente estarão juntos. Quem sempre vai estar junto com você, esse não falha, é Jesus. É o autor da obra, é o dono da obra, é o grande projetista da obra. Ele sim. Ele substitui aqueles empreiteiros que te abandonaram no meio do caminho. Ele renova as suas forças para que você consiga trilhar os passos para chegar ao final e conseguir a vitória. E o grande X da questão aqui é você continuar sempre focado nele. Mas não dispensar ajuda, porque nós precisamos uns dos outros. Nós somos dependentes uns dos outros. A palavra do Senhor diz que nós somos um corpo. E como um corpo, Jesus é o cabeça e nós o corpo. Nós somos membros de um corpo. Então nós precisamos uns dos outros. Tem gente que se decepciona com um irmão e abandona a igreja. Tem gente que passa por um atrito numa situação e acha que Deus é culpado e acha que toda a igreja também é culpada. Não, nós precisamos entender que existem formas diferentes de pensar, existem formas diferentes de agir, existem formas diferentes de encarar. O que nós precisamos é continuar amando o corpo, continuar firmes no corpo, continuar acreditando no sucesso desse corpo, no sucesso desse projeto. Como ministério, como igreja, nós temos um projeto aqui, 5.300, isso é só o começo. Ah, pastor, mas que mania de ganhar 5.300, isso é só o começo. Tem muita gente que torce contra, tem gente que já deu risada, mas esse projeto vai acontecer, queridos. Só que sozinho eu não vou conseguir, eu vou precisar de todos vocês e tantos outros que Deus vai encaminhar, vai enviar. E tem trabalho para todo mundo. O que precisa são de Neemias, pessoas comprometidas com essa obra, pessoas que não se deixam levar pelos acontecimentos do dia a dia, pessoas que não julgam todo um corpo por causa de uma parte desse corpo,
porque nós precisamos nos continuar unidos. Pessoas orgulhosas não aceitam ajuda, não trabalham em conjunto e, consequentemente, não conseguem concluir projetos. Nós precisamos de toda a ajuda possível. Se você está nos assistindo e está querendo trabalhar para Jesus, então esse é o lugar certo. Se você está nos assistindo de outra cidade, quer trabalhar para Jesus, procure uma igreja cristã, procure uma igreja evangélica séria, porque Deus, Ele precisa de ferramentas dispostas. Em quarto lugar, como nós vamos alcançar nossos projetos? Nós vamos alcançar nossos projetos vencendo as oposições. Neemias capítulo 2, versículo 19. O que, ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazes? Quereis rebelar-se contra o rei? Capítulo 4, versículos 7 e 8. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os árabes, e os amonitas, e os astoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém, e para os desviar do seu intento. Queridos, nós precisamos vencer as oposições. Todas as vezes que alguém se levanta para realizar um grande projeto em que Deus está no negócio, o diabo também vai se levantar para tentar impedir que isso aconteça. É por isso que nós temos que ter cuidado com quem nós falamos, cuidado com quem nós compartilhamos os projetos. Precisamos ter todo um cuidado, porque da mesma forma que Deus está com seus anjos trabalhando ao nosso favor, através do teu Santo Espírito, para fazer com que a obra aconteça, o diabo com seus demônios está trabalhando na vida de pessoas que se deixam usar para impedir o crescimento dessa obra, para impedir o seu crescimento ministerial, para impedir que você consiga alcançar o êxito. Então nós precisamos vigiar constantemente, precisamos vencer essas oposições. O problema, é que quando as pressões vêm, algumas pessoas não aguentam a pressão, desistem, param. E quantos projetos que estão no nosso coração, às vezes desejos nossos, às vezes algo que vai satisfazer o nosso eu, estão atrelados à obediência e atrelados ao êxito do plano de Deus para as nossas vidas. Queridos, existem sonhos que nós nem sonhamos ainda, que nós vamos viver, mas isso vai acontecer baseado nos cumprimentos dos planos de Deus na nossa vida. Eu sempre testemunho sobre isso, queridos, e eu vou só dar uma pincelada aqui. Eu sempre tive sonho de viajar, continuo sonhando em fazer viagens. Mas olha onde Deus me levou. Deus me levou para os Estados Unidos, com tudo pago. Eu não conseguia pagar um sorvete lá, queridos. Eu não conseguia entrar numa loja e, não, deixa eu pagar esse sorvete, porque era tudo pago. Eu comi do bom e do melhor, eu fiquei instalado numa mansão. Eu tinha motorista particular que me levava para lá e para cá. Me levaram para um lugar que hoje eu assisto os filmes e eu fico pensando, caramba, eu estive lá mesmo, eu estive em Las Vegas, e às vezes aparece o hotel que nós ficamos, que para quem já assistiu os filmes aí, é um hotel que tem uma torre imensa e tem um círculo em cima, que tem um negócio lá, uns bungee jump lá. Nós ficamos nesse hotel. Chique. E aos meus olhos, impossível de acontecer. Mas por que isso aconteceu, queridos? Porque eu me permiti ser usado por Deus no projeto de Deus. O projeto AFA é um projeto de Deus. Quantas vezes eu tive que fazer troca de serviço, quantas vezes eu saí com o meu carro daqui, queridos, e muitos aqui são testemunha, com a carroceria, com carrocinha, com engate,
carregado, pesado. Teve uma das vezes que o meu carro fundiu o motor, voltando do AFA, trabalhando. Quem trabalha comigo sabe que lá nós trabalhamos, pagando para trabalhar e tantas outras coisas. A recompensa vem. Eu não fiz para ter recompensa, mas a recompensa vem. Os projetos de Deus, eles são recheados de presentes para nós. Então, quando você é convidado para abrir a sua casa para receber uma célula, quando você é convidado para liderar uma célula, quando você é convidado para trabalhar em uma área da igreja, trabalhar para Deus, convidado para poder participar de um retiro, convidado para fazer um ato evangelístico, convidado para poder dançar para Jesus, convidado para participar do teatro, convidado para fazer alguma coisa para Deus, queridos, não diga não. Não diga não. Porque um dia você disse: Senhor, eu entrego a minha vida para Ti. O pastor orou por você: Senhor, escreve uma nova história no livro da vida dele. Senhor, que não reine mais ele, que agora seja o Senhor reinando absoluto na vida dele. Dedique-se ao Senhor. A palavra do Senhor diz que se nós buscarmos Ele em primeiro lugar e a sua justiça, todas as outras coisas, ou seja, tudo que nós precisamos, Ele vai acrescentar na nossa vida. Assim como Neemias, nós temos que estar sempre preparados para vencer os opositores, sempre preparados para essa grande obra, sempre preparados para as dificuldades, porque Ele já venceu lá na cruz do Calvário. Ele diz: se alguém quer vir após mim, então negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. É só seguir, queridos, seguir Jesus, que a vitória já está garantida. Em quinto lugar, nós precisamos ser dedicados ao trabalho. Eu não consigo nada sem trabalho. Eu não consigo nada sem trabalho. Tudo tem trabalho. Por mais básico que seja o seu projeto, queridos, tem trabalho. Estou com um projeto aí de montar um aquário de 300 litros. Eu comprei esse aquário, né? O Didi me levou, comprei. Só que os vidros estavam trincados, o outro estava arriscado. Eu desmontei o aquário todo, um aquário grande, desmontei ele todo e comecei a montar esse aquário. Compro silicone e monto e faço os reforços e compro vidro. E infelizmente eu fui numa vidraçaria aqui em Mongaguá, vidraçaria central, aconselho a ninguém ir lá. Eu até falei com a minha esposa, vou desabafo aqui, falei com a minha esposa, às vezes a gente quer prestigiar o comércio da cidade, mas infelizmente tive que ir lá em Praia Grande para poder acertar. O cara me vendeu o vidro errado, eu levei para trocar, ele me cortou o vidro errado novamente, todo cheio de rebarba, eu acabei colocando e acabei tomando prejuízo. O projeto que era para ser algo mais simples, deu mais trabalho, tive que soltar novamente os vidros, tive que ir na Praia Grande comprar um produto de qualidade lá para poder usar. E já foi antes da pandemia que eu comprei esse aquário. Ou seja, é um projeto simples, uma coisa simples, que está dando trabalho, mas dá trabalho. Eu quero ver ele bonito, eu quero ver ele iluminado, eu quero ver ele com peixes, eu quero ver ele com vida, com plantas. Vai dar trabalho. Fazendo pesquisas na internet, como deixar a água bem preparada, que tipo de filtro eu posso utilizar. É muito caro, então eu vou fazer um... Tudo dá trabalho. Na nossa casa dá trabalho para fazer as coisas. A pastora Lidiane faz bolo, né? Faz um monte de coisa. É fácil. É só pegar lá os ingredientes. Mas tá escrito lá na internet, diz: pega um ovo, pega uma farinha, pega açúcar, pega isso e joga dentro do forno e coloca. Não. Tem o tempo certo, tem a quantidade correta, tem que mexer, tem que pôr fermento, tem que fazer isso, tem um tempo para ficar. Você tem que ficar vigiando se não queima. Nós temos que trabalhar. Na obra do Senhor não é diferente, queridos. Ser um pastor dá trabalho. Ser um líder de célula dá trabalho. Como dá trabalho liderar uma célula. Ser um anfitrião também dá trabalho. Ser um intercessor dá trabalho. Você não pode ser intercessor simplesmente por falar: eu sou intercessor. Não, você tem que interceder. O intercessor é aquele que intercede. Você não pode ter preguiça para orar. Você não pode ter preguiça para fazer as coisas para Deus. Nós precisamos abrir mão, às vezes, do nosso descanso para poder trabalhar para Deus.
É por isso que Deus, ele diz que ele busca os verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Sabe por quê, queridos? Verdadeiros adoradores não têm preguiça. Verdadeiros adoradores, eles trabalham para Deus, dioturnamente, eles não têm preguiça, eles têm prazer em trabalhar para Deus. Nós precisamos, para ter os nossos projetos, às vezes os nossos projetos são tantos, mas estão atrelados no projeto de Deus para as nossas vidas. E às vezes nós negligenciamos o projeto de Deus. Esse eu não quero, não tenho tempo para isso, não tenho capacidade para isso, não quero isso, não vou fazer isso. E às vezes os projetos que estão no seu coração, às vezes pode ser algo pessoal, eles estão encalhados, porque você não deu cumprimento no projeto de Deus para a sua vida. Neemias capítulo 4, versículo 6 diz: porém, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Queridos, trabalho é indispensável. E eu desafio você a trabalhar. Olha, a pandemia vai embora em nome de Jesus. O pastor Leonardo falou, tudo passa, está passando. Há pouco tempo atrás ele estava num leito de hospital, há pouco tempo atrás a Patrícia estava na UTI, passou. Eu vi uma foto da Patrícia na praia, dando uma volta para a honra e glória do Senhor. Logo mais ela e o Carlos vão estar aqui, mas precisa trabalhar. Pastor Leonardo passou a fase, agora já está trabalhando, já está aqui trabalhando para Deus. Você que está na sua casa, está na hora, vamos trabalhar. Nós aqui precisamos trabalhar, a seara é grande, falta ceifeiros, nós precisamos pregar o Evangelho, nós precisamos ganhar vidas para Jesus, nós precisamos encher essa igreja de perdidos, eles precisam encontrar Jesus. E em sexto lugar, precisamos estar sempre vigilantes. Sempre vigilantes, constantemente. O diabo, nosso adversário, ele anda ao derredor buscando a quem possa devorar. Ele não veio brincar de matar, roubar e destruir, ele quer destruir a sua vida. Esse é o intento dele, essa é a missão dele, e para isso que ele enviou os seus demônios. Não foi para fazer filmezinho de terror, não foi para ficar fazendo assombração, ele quer devorar a sua vida. E nós precisamos estar sempre atentos. Neemias capítulo 6, versículo 2 e 3. Sanbalate, Gesem mandavam dizer-me: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Onô. Porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiro a dizer: faça uma grande obra, de modo que eu não poderei descer, porque se eu descer essa obra vai parar, enquanto a eu deixar e for ter convosco. Ou seja, Neemias fala assim, queridos, olha, não tenho tempo a perder, tenho uma grande obra a cumprir, Deus conta comigo, tenho uma grande obra para fazer, eu não posso ficar perdendo tempo com mexericos, eu não posso ficar perdendo tempo com fofocas, eu não posso ficar perdendo tempo com disse-me-disse, eu não posso ficar perdendo tempo com o que eu acho, porque Deus que sabe o que é melhor para mim, e Ele está dizendo que eu tenho uma grande obra. Então não se deixa levar pelas coisas que acontecem ao seu redor, não se deixa levar pelos enganos de Satanás, não se deixam levar por às vezes você se sentir fraco, eu não sou capaz, vou parar. Não pare, permaneça firme, continua. Você tem ouvido rumores de que não vai conseguir alcançar seus projetos? Repreenda em nome de Jesus, porque quem te chamou, quem te alistou, foi Jeová Jireh, Jeová Rafá, o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Foi Ele que te chamou e é Ele quem te capacita a fazer e a fazer acontecer. Capítulo 4, versículo 15 e 17, tem algo muito interessante que eu coloquei aqui para nós podermos enriquecer essa parte da vigilância constante. Capítulo 4, versículo 15. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que desde aquele dia
metade dos meus servos trabalhavam na obra, e metade deles tinham as lanças e escudos, os arcos e as couraças, e os líderes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra e na outra tinha as armas. Queridos, tem um segredo espiritual tão tremendo aqui. Olha só, imagine eles trabalhando, imagine aí eles trabalhando para edificar os muros. Trabalho de pedreiro já é difícil com as duas mãos. Imagine eles, com uma mão trabalhava e com a outra mão segurava a espada. E mexia a massa aqui, jogava o reboque na parede aqui, com a outra mão, com a espada e olhando para ver se o inimigo estava chegando para invadir, para derrubar os muros que eles estavam levantando. Porque constantemente durante a construção eles foram ameaçados, eles foram afrontados. O diabo constantemente vai tentar nos parar, constantemente, querido. E eu sei que você que está me ouvindo, você que está me assistindo, você está se identificando com essa palavra, porque por várias vezes você já quis parar. Alguém, você que está aqui também já quis parar, já quis abandonar a célula, já quis abandonar a igreja. Mas não compensa, não vale a pena, porque eu só me decepciono, eu faço as coisas, mas não sou reconhecido. Nem o pastor me reconhece, porque ninguém vê o meu trabalho. Deus está vendo, Jesus está vendo, e Ele vendo é o que importa, queridos. E Ele quer te capacitar, e Ele quer ver você terminar essa grande obra, e Ele quer ver você mais do que vencedor. E o inimigo constantemente tentando nos parar. E nós precisamos estar com as nossas armas fora do coldre. Não podemos estar com as nossas armas guardadas no guarda-roupa. E as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim espirituais. A nossa luta, como diz lá em Efésios, não são contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os espíritos dominadores desse mundo que tentam acabar com as nossas vidas, queridos. Mas nós estamos revestidos com toda a armadura de Deus para podermos resistir no dia mal, e havendo tudo que nós possamos estar firmes, nós cingimos nossos lombos com a couraça da justiça, calçamos nossos pés com a preparação do evangelho da paz, vestimos o capacete da salvação e o cinturão da verdade, empunhamos a espada do Espírito e o escudo da fé, porque com ele nós poderemos bloquear todos os dardos inflamados do maligno, e nós tomamos posse da autoridade que há no nome de Jesus, e no nome de Jesus nós repreendemos todo o laço, todo o embaraço, toda a seta do inimigo contra as nossas vidas, nós repreendemos em nome de Jesus. Vocês, demônios, vêm contra nós com armas, com espadas, mas nós vamos contra vocês em nome do Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o general de guerra, aquele que nos alistou para essa guerra e já nos deu a vitória em nome de Jesus. Aleluias, aleluias, glória a Deus, aleluias. Fiquem de pé, queridos. Deus quer restaurar projetos. Deus, Ele te chamou nessa noite para restaurar projetos na sua vida. Deus, Ele te alistou, te chamou nessa noite para Ele restaurar o seu ministério, para Ele realinhar a sua vontade com a vontade dEle. Deus, Ele quer mudar o cativeiro. Deus, Ele quer reconstruir os muros. Deus, Ele quer te dar a vitória. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome do Senhor Jesus, nós queremos nessa noite, Deus, queremos nessa noite pedir ao Senhor que venha, Senhor, reanimar a cada um de nós, que venha reavivar as nossas vidas espirituais, que venha derramar uma unção sobrenatural do Santo Espírito do Senhor, para que os projetos do Senhor venham ser uma realidade nas nossas vidas, para que nós possamos, através da vontade do Senhor, através desses projetos, incendiar os nossos corações e colocar em prática
tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas ministeriais, e sabemos que a partir do momento que nós fizermos tudo conforme o Senhor quiser, tudo conforme a vontade do Senhor, todas as outras coisas vão ser acrescentadas nas nossas vidas. Toca, Senhor, em cada coração, toca, Senhor, em cada ministério, toca, Senhor, em cada vida aqui, e que o novo do Senhor seja derramado nas vidas aqui presentes, em todos aqueles que estão me assistindo, que a unção do renovo possa entrar em cada lar, cada família, cada coração apreensivo e abatido possa receber a paz do Senhor e a força do Senhor que vem através do teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda ao Senhor.